porque o nosso próximo assunto é o Vasco da Gama. Jogo importantíssimo amanhã, Ceará e Vasco, 5 da tarde. É que a gente fala só dos personagens, mas as pessoas não têm noção da representatividade da torcida do Vasco nesta emissora, hein, Edmundo? É uma torcida forte, hein, Edmundo? A gente fala pouco aqui, porque tem a Fiel Fox. A Fiel Fox, Fla-Fox. Não, como é que é a verde lá? É a diretoria verde. Diretoria verde. A Fla-Fox. A Imortal Fox é grande. Então, agora, a do Vasco é forte. O time interno aqui do Vasco da Gama, eu digo a você que é um dos mais fortes. É uma representatividade enorme. Impressionante da Vasfox, e o Vasco é o assunto agora. E a gente começa falando do mandante, o Ceará, que recebe o Vascão. Expediente Brasil. O técnico Adilson Batista finalizou as atividades visando o compromisso de amanhã frente ao Vasco da Gama. Mas, muito embora o técnico alvinegro tenha dito na entrevista coletiva que a sua equipe está definida, o treinamento mostrou que existe uma certa dúvida. Isso porque o técnico alvinegro treinou com 12 atletas de linha. Obviamente, de linha só vão 10, ele tem uma dúvida ali de 2 atletas. Fato é que o técnico alvinegro já relacionou 23 jogadores para esse compromisso. O que tem de cravado até o presente momento, e o próprio técnico alvinegro cravou, é que voltam aí no caso o Thiago Galhardo para o meio campo, o Fabinho para contenção e o Samuel Xavier para a lateral direita. Quanto à expectativa da diretoria em relação a torcedores, é que tenhamos um público de mais ou menos 30 mil pessoas na Arena Castelão amanhã. Isso porque o Ceará venceu a última partida, retomou aquela confiança e a confiança também dos torcedores. O Ceará vai para 2 compromissos importantes em casa, os 2 contra equipes cariocas. Primeiro, a equipe do Vasco da Gama amanhã, no meio da semana, a equipe do Fluminense. Claro, o alvinegro pensando em vencer e se distanciar o quanto mais da zona de rebaixamento. Eu sou Alisson Lima, para os canais Fox Sports. Expediente Brasil. Oferecimento Nova Linha Yaris. Diga sim para o melhor momento da sua vida. Muito obrigado, Anderson Lima, por colaborar com a gente aqui no Expediente Futebol. Aliás, é Alisson Lima, perdão. Obrigado, Alisson, pela sua participação excelente, hein, aqui no Expediente Futebol. O Vasco não terá o Henrique, zagueiro machucado, o Erley também está machucado já há um tempo. Provável time do Vasco: Fernando Miguel, Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castanha e Henrique. Richard, Raul, olha aí, tá na tela ali, Bruno Gomes ou Raul, Rossi, Felipe Ferreira, Marrone, Ribamar. Existe uma chance do Guarim começar o jogo também. Há uma dúvida aí se ele entra de início ou no decorrer do jogo, porque ainda não está 100% fisicamente. Edmundo, jogão amanhã, importante esse jogo lá em Fortaleza, hein? Super importante, né? Principalmente depois da vitória gigante do Ceará frente à equipe do Bahia, né? Isso dá moral. Eu adoro o Adilson Batista. Mas amanhã... É amanhã? Amanhã, 5 da tarde. Amanhã eu não vou poder torcer pro Vozão. Vou torcer pro Vozão se livrar do rebaixamento, mas eu vou torcer mais pro Vasco, que tá em ascensão e que sonha, né, João? Sonha. Chegar ali no G6, G7, quem sabe? Ou até de repente um G8, pode ser G8. Pode acontecer. O Vanderlei faz um excelente trabalho e vou te falar, o colombiano me impressionou, João. Bom no jogador, jogo contra o Inter, ele entrou no intervalo, o Vanderlei foi muito esperto, né, deslocou o Marrone para centroavante. O colombiano tem um passe espetacular, acrescentou bastante. É claro que não é um jogo fácil, porque o Vozão... Vai ser no PV ou no Castelão? Não, Castelão. Castelão, com uma torcida forte que tem o Ceará, né, e vem com moral, apesar do Vasco também vir com moral elevada depois da vitória contra o Inter, depois de 12 anos. Né, o Vasco ganhou da última vez lá com o gol do Allan Kardec e do Leandro Amaral. Então, assim, sensacional, maravilhoso o trabalho do Vanderlei, que saiu lá da zona de rebaixamento, da lanterna, eu acho, se eu não me engano, quando ele pegou. Lanterna. Ele levou a 11º lugar. E não é brincadeira o que eu falo, não. As pessoas dão risada, mas na minha opinião é sério. O Vasco é líder do campeonato dele. Porque a gente tem que encarar a realidade. Não tem o orçamento dos gigantes, vai lutar ali pro meio de tabela. E na metade da tabela ele é 11º. Ele tá lá na frente, sem risco de rebaixamento, pelo menos nesse momento. Agora, pode conseguir... Porque vejam bem aqui,
Esqueçam G7 e G8. Vamos supor que não aconteça isso. Hoje o Vasco está a 5 pontos do Internacional, que é o 6º colocado. E aí? Projeção para as próximas rodadas, pelo que o time do Vasco está apresentando. E onde encontra o vascaínos, eles perguntam isso. Dá para chegar na Libertadores? Dá? Tem que mirar, tem que tentar. Só nessa liderança do Vasco, o Goiás está na frente, né? Você achou? É o 10º Goiás aqui. Acho que o Vasco... Não, é porque quando mostra a tabela, mostra de primeiro ao 10º. A metade de aí baixo. A outra tabela é 11º. É o primeiro da segunda parte, Mas né? essa é a segunda parte. Mas aí aproveito para responder a pergunta do João. Dá? O Vasco tem condição de ficar na frente do Goiás? Tem. Não é? Você pegar, não só por história, tô falando também o orçamento, o time atual. Eu acho que o Vasco dá, tem que mirar. Ô, Rodrigo, à frente do Vasco nesse momento, até chegar ao G6, estão Goiás, Atlético Paranaense... Mas esquece o Atlético, ele já está na Libertadores. Sim, mas está querendo aprontar, hein? Bahia, Grêmio... Aliás, se o Atlético... Meu amigo vascaíno, quem me falou isso hoje, eu fiquei abismado hoje. Aconteceu, não? Hoje eu encontro, correndo, eu tô correndo agora. Você chegou um pouco. Encontrei correndo, no final da corrida, quem eu encontro? Chumbinho da Colina. Aí Chumbinho da Colina vira pra mim e fala assim, João Guilherme, Chumbinho da Colina, um dos grandes vascaínos que eu conheço. Um dos maiores. Um dos maiores, você conhece ele também? Conheço. Ele virou pra mim e falou assim, eu vou torcer para os rubro-negros. Eu quase caí pra trás, eu falei, que é isso, pô? Vai torcer pros rubro-negros, Chumbinho da Colina? Vou, porque eu quero que o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, entre no G6, que aí abre mais uma vaga, e quero que o Flamengo, que já é campeão brasileiro, palavras do Chumbinho, ganhe a Libertadores, que aí vai abrir outra vaga. Aí eu parei pra pensar e falei, é verdade. Chumbinho da Colina vai torcer pro Flamengo. Faz sentido isso. O Vasco. Não, mas faz sentido isso. Não, se o Atlético Paranaense entrar e o Flamengo ganhar... pro Flamengo numa hora dessa? Não, mas assim, mas que vai ajudar, vai ajudar. Vai ajudar nessa briga aqui. Eu diria só pra que disputar a Libertadores no ano que vem, o cara topa ver o Flamengo campeão da Libertadores? Eu acho que é um prêmio de consolação. Porque se o Flamengo for campeão, tem essa possibilidade. O ano que vem a Libertadores, a final da Libertadores é no Maracanã, né? No Maracanã. Imagina, quem não quer disputar a Libertadores? Os times do Rio sonham com isso. Precisa disputar a Libertadores. Mas assim, essa combinação que levantaram aqui, e juntando ao comentário anterior, ela pode encurtar este caminho do Vasco para chegar à Libertadores da América. O Flamengo já torceu pro Vasco. Acho que o Edmundo vai lembrar, em 92, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, ele estava derrotando o Santos no Maracanã. Se o São Paulo ganhasse do Vasco em São Januário, a final do Brasileiro ia ser São Paulo e Botafogo. Eu joguei, fiz o gol mais bonito do campeonato naquela partida. Pelo menos ganhei um prêmio do gol mais bonito no campeonato. E a torcida do Vasco gritava entrega, porque o Flamengo fez 2-0 no Maracanã. O Santos fez 2-1. Só o empate, o único que se classificaria direto era o São Paulo. O São Paulo ganhasse, ele só o São Paulo dependia só dele. Se ele ganhasse, o Vasco precisava... Aí o segundo que se ganhasse ia direto era o Flamengo. E o terceiro era o Vasco. Eu lembro bem porque nós perdemos o primeiro jogo, empatamos o segundo, e aí o Eduardo deslocou a clavícula e não podia mais ser... Saiu, voltou. Cachaça? Jogava bem. O Cássio entrou cara a cara. Desabou na entrada da área. Sentiu a coxa. Tudo deu errado pro Vasco ali, mas é de verdade. O torcedor do Flamengo, naquela ocasião, torcia pro Vasco. Foi 3-0 o jogo. O nosso time era, de fato, muito bom. Chovendo. Em São Januário, chovendo. Mas o São Paulo tinha um excelente time, mas... São Paulo tinha acabado de ganhar a Libertadores, o time de 92, São Paulo. É verdade. Então é isso, minha gente. É claro que a gente brinca aqui, mas são situações que podem fazer com que o Vasco também, tenha João, um caminho mais curto. Também já ouvi que vai ter a torcida Vasco Plate. Vai ter. Isso aí é natural. Isso aí é natural. A torcida Vasco Plate. Tem a ver com o River Plate, é isso? Tudo a ver. Aliás, a faixa do Vasco é o Vasco Plate. Eu, se sou torcedor do Vasco, eu não torço pro Flamengo por causa de uma vaga na Libertadores. Dane-se. Não joga. Você discorda do Chumbinho? Não, eu discordo. Gente, pelo amor de Deus, não tem o menor sentido. A Libertadores está aí. Mas não é se não der o ano que vem,
Vai no outro. Olha a Libertadores ali, olha aí. Torcer pro Flamengo ganhar a Libertadores, pra eu entrar na Libertadores. Com o time que o Vasco tem, qual é a chance do Vasco chegar na final da Libertadores? Você, se fosse vascaíno, preferia ver... Não torceria pro Flamengo ficar nunca. fora da Libertadores. Lógico. É verdade. Azar de vocês. Vocês que se virem, vocês não foram competentes. Olha a Libertadores aí, o Vasco tá lá. A faixa do Vasco não é uma ideia de um... Se você encontrar com o Chumbinho, você fala pra ele. Ela é uma tentação. Não, eu não penso igual o Chumbinho da Colina, não, mas... Enfim. Agora, eu vou te falar um negócio. Só tem um detalhe, Pelo que nós estamos vendo, por exemplo, Corinthians. São Paulo ainda não firmou. O Grêmio tá... Sabe-se cambaleando. O Inter vai ter a estreia do Zé Ricardo no final de semana. O Bahia tem oscilado bastante. O Vasco, com o excelente trabalho do Vanderlei, com todas as dificuldades e apresentando um crescimento, eu acho que o Vasco, mesmo só com G6, dá para chegar na Libertadores. Eu acredito nisso. Também acho que são 5 pontos de diferença. Não precisa torcer pro Flamengo. Não precisa. Não precisa. Não tem que se preocupar com o Atlético Paranaense não, também, que não faz diferença nenhuma. Eu acho que dá, mesmo sendo G6. Porque ele tem que ultrapassar os outros. Não interessa se o Atlético está entre os 6 ou não está entre os 6, ele tem que estar na frente dos outros. Estão disputando ali. E o Flamengo ser campeão da Libertadores abre mais uma vaga. Aí sim, abre mais uma vaga que eu acho que alguém vai acabar se aproveitando. Pode ser que seja o Vasco. Você citou um jogador aí que ele tem condições de subir um pouco o nível do time, que é o Guarim. Sim. Se ele conseguir entrar em forma e jogar com regularidade, melhora bastante o meio-campo do Vasco. E aí dá para imaginar que o time vai seguir nessa pegada das últimas semanas. O interessante é isso, né? O Vasco perdeu aquele que era até então seu principal jogador, o Thales Magno foi para a seleção sub-17, o Vasco acumulou vitórias, mesmo sem o Thales Magno. O que mostra que o time como um todo está coeso. E qualificando o seu meio de campo com o colombiano, que se ele puder ser regular, o Vasco pode tentar manter essa pegada. Mantendo essa pegada, aí ele pode sonhar, de repente, com uma vaguinha na Libertadores. É isso aí. Pois não, Rodrigo Bueno? Só dá um detalhe histórico, né? Tô confirmando aqui para não falar besteira, mas técnico uruguaio, Ondino Vieira, que foi o cara que começou a montar o Expresso da Vitória, o time mais famoso do Vasco, ele que é o responsável, dizem, pela faixa. Ele sugeriu. E ele sugeriu inspirado no River Plate. Ele foi treinador no River. Isso. Então você vê, os uniformes são parecidos. Só que a cor muda. Né? A cor muda. É verdade. Então o vascaíno tem uma certa... Você sabe quem me contou essa história? Quem? Eu já sei dessa história há alguns anos. Almirante Albuquerque. Ele conhece bastante o River Plate. Grandes vascaínos que eu conheço também, junto com o Chumbinho da Colina. São grandes figuras. Eu tô rindo. Sabe que porque eles são muito engraçados. Aí o Almirante me contou essa. O Almirante falou: a camisa do Vasco tem a faixa na diagonal, inspirada na do River Plate. Eu estive essa semana com outro. Como é que é o nome da torcida do Vasco? A Vasfox. Vasfox. Excelente torcida. O Nareba Vascão. Pô, essa é uma grande Ele figura. me disse o seguinte, que ele fala pro filho dele que o River é o primo do Vasco, porque tem uma faixa diagonal na camisa. Então o filho dele fica torcendo pro River, que o River tem um grande time. A América do Sul torce para a seleção do Peru, então, é isso? Talvez, eu não sei, tem que perguntar pro Nareba. Muito bem, minha gente.